Graças a irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Passamos a leitura do Salmo número 56. Assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segura a melodia, a pomba nos terebitos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gade. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir, me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vive o temor, e confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Todo dia doce as minhas palavras. Os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajudam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contai-nos os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu óbis. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retiradas dos meus inimigos. Pensem isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, do Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Os povos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Terei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Vamos orar. Deus Santo, bendito, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome. Bendizemos tua grandiosa sabedoria, Senhor, e nos deixará a tua palavra registrada para que pudesse ter orientações na sua casa. Jogamos que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, nos dê entendimento, para que possamos, ao Senhor, entendendo a sua palavra, sendo desafiados, confiados cada vez mais, a apresentarmos a nossa vida com muito mais interesse e diligência na presença do Senhor. E sermos assim motivados a caminhar em meio às lutas, dores e lágrimas da vida. Em nome santo de Jesus Cristo, que nós oramos. In God we trust. Vocês já ouviram essa frase, com certeza. Esse é o lema nacional dos Estados Unidos e também do estado da Flórida. Essa expressão que se tornou o lema dos Estados Unidos foi retirada da última estrofe de um hino, não vou resgatar o nome do hino, mas que fala da bandeira tribuna
nos Estados Unidos, na guerra anglo-americana, no ano de 1812. E naquele dia, quando a Inglaterra atacava forte, foram 24 horas de bombas em cima daquele forte. E o forte não cedeu, os soldados se mantiveram firmes ali. Nabucodonosor escreve uma música, essa música se torna o hino dos Estados Unidos e eles resolvem que essa frase final que está lá, em Deus nós pomos a nossa confiança, se tornasse então o lema do seu país. A primeira moeda que veio com essa inscrição foi a moeda de 2 centavos, no ano de 1864, e a partir do ano de 1950, a maioria do papel americano vem com a expressão em Deus nós confiamos. Já tentaram tirar essa expressão várias vezes? Já entraram no processo? A gente já entraram no processo do Brasil para tirar a frase Deus seja louvado, que entrou o governo Sarney na nota de R$20. Eles já tentaram tirar, mas existe uma base dos americanos que é: nós precisamos entender que o país é o que é, porque nós confiamos em Deus. E todas as vezes que existem guerras, eles se lembram do ataque inglês, que eles tinham tudo para perder, se lembram de como o Senhor os livrou daquele ataque, e eles continuam dizendo: em Deus nós confiamos. Isso não é o lema dos Estados Unidos, é o lema dos crentes. Isso que nós fazemos o tempo todo. O tempo todo nós dizemos: em Deus nós confiamos. Se nós não confiamos em Deus, nós colocamos nossa confiança em muitas outras coisas, mas todas essas outras coisas são falhas e nos decepcionam no final. Somente Deus é digno de confiança. Vamos aprender a confiar nele. É isso que Davi vai tratar aqui no Salmo de número 56. A situação aqui é bem complicada quando Davi escreveu esse salmo. Ele estava em pleno desespero, fugindo de Saul. Saul estava tentando matá-lo de todo jeito. Tinha passado por várias situações difíceis de perseguição. E agora, no ato de desespero, Davi tenta fugir do único lugar onde Saul iria procurá-lo. Davi sai então da região de Judá e vai para a região dos filisteus. Ele vai justamente para uma cidade chamada Gate, de onde veio a Golias, a mesma pessoa que alguns anos atrás ele tinha matado, lá em 1 Samuel capítulo 17. Ele tenta se esconder lá em Gate. Talvez ele tenha pensado: qual é o lugar onde Saul vai me procurar? Vai me procurar entre os filisteus. Mas a ideia não foi boa, não. Ele é bem verdade, na segunda vez ele foi bem recebido, mas foi recebido bem dado porque ele veio com mais certo. Então ele foi bem recebido. Dessa vez ele está sozinho. Ele está fugindo de Saul, está tentando se esconder por lá, e aí ele não deu outra. Descobriu rapidinho Davi lá. E ele já sabia, em primeiro lugar, da fama de Davi. E eles vão lá para o rei de Gade e diz: quem está aqui? Davi. Sabe que Davi é aquele a que se cantava alguns dias atrás, que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ele está aqui entre nós. Segunda coisa que eles entenderam é que Deus queria transformar Davi no rei do Egito. Que mesmo que o rei de Israel fosse Saul, Davi era o rei. Quem está aqui entre nós é o rei de Israel. Ele está se escondendo aqui. E Davi então entra no perigo de morte. E Davi é trazido até a presença do rei. E para que ele conseguisse escapar daquele dia, ele teve que armar uma estratégia muito estranha. O texto nos diz que ele se fingiu de doido. Ele se fingiu de doido e ele começou a arranhar as portas do palácio e a arranhar as colunas, falando na barba, falando nada, coisa, e fingindo de doido. E velho, você acha que tem um pouco doido para ter na região? Você deve estar mais para mim? Leva esse doido embora. E aí ele escapa por um milagre. Por conta disso, por conta desse milagre, surgem 2 salmos na Bíblia. O primeiro salmo é o salmo número 34, que nós já estudamos aqui, quando Davi se finge de amaldiçoado. E agora surge também o salmo 56. O salmo 56 nos dá muito mais informações do que o 34, porque aqui mostra como estava o coração de Davi, de como funcionou a perseguição. Nós
Talvez por isso ele tenha escolhido uma melodia muito específica. O Salmo começa dizendo que esse hino é conduzido ao mestre de canto, mas para ser cantado segundo a melodia, a pompa dos terebintos distantes. Esse é o problema, saber o que é que ele quer dizer com isso? A pompa dos terebintos distantes, ou a pompa silenciosa no meio, em meio a estranhos, ou ainda a pompa silenciosa entre os carvalhos distantes. Há quem diga que essa pompa, na verdade, que é o lema dessa canção aqui, que é a música que vai entoar essa canção, ela é baseada no texto anterior do Salmo 55, que nós estudamos no mês passado. Lembraram? Lá no versículo número 6, Davi diz: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Talvez o motivo da escolha da música seja Davi dizendo: esse é o meu desejo, ser uma pomba escondida, ser uma pomba escondida no meio de estranhos, ser uma pomba escondida entre seus inimigos. O que ele queria, na verdade, era fugir da vida, era não ser encontrado. De repente ele apresenta agora no Salmo toda a sua angústia, toda a sua dor por ter sido atacado. Foi uma fuga de Saul, mas uma fuga fracassada, uma fuga que não deu certo, porque ao invés de ele conseguir segurança, agora ele estava duplamente cercado por Saul e cercado pelos filisteus. Surge então uma crise no coração de Davi. Ele está em meio ao perigo real da morte, perigo real da perseguição, ele está em meio ao medo. E é justamente quando ele está com medo e em meio ao perigo que ele manifesta a plena confiança que ele possui no Senhor. E eu gostaria de ver esse texto justamente sobre essa perspectiva. Em Deus eu confio. Em Deus eu confio. Em primeiro lugar, em Deus eu confio mesmo quando a pressão for terrível, versículo 1 apara. Não é comigo. Ele começa fazendo a única coisa que é possível para ele fazer agora. Ele está literalmente entre inimigos. Por isso a primeira expressão que ele usa é: tem misericórdia de mim, ó Deus. Não tem o que fazer, não. Ele não tem armas, ele não tem exército, ele não tem ninguém. Ele consegue somente se fingir de doido para ver se passa melhor. Olha, o que ele consegue fazer? Ele chega agora e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Não há muita coisa que eu possa fazer a não ser clamar por misericórdia, porque a situação dele é terrível.
Já ouviu essa, né? É tão imprensada, mãe. É isso aí. Eu estou sendo oprimido. Eu estou sendo esmagado. Estou sendo exprimido. Não era nem tanto um ataque físico que o Colorado estava passando. Está dizendo, o problema é que os homens estão o tempo todo em cima de mim. Eles estão querendo me destruir esses cantores. Olha a expressão aí. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. Ou seja, eles estão me espreitando. Essa é a grande dificuldade de Davi. Davi diz: esses homens estão ao meu redor e eles estão tentando me pegar o tempo todo. Eles estão tentando me destruir o tempo todo. E é essa justamente a pressão. Não era uma coisa que aconteceu de forma pontual. Ele está dizendo: eu estou sendo observado o tempo todo. Já parou para pensar? Davi tentou uma mentira para escapar, que era que Davi se fingiu de noivo. Por quanto tempo ele precisou fingir de noivo? O tempo todo. E o que as pessoas, os inimigos deles, começaram a fazer? Vigiar o noivo. Na hora que o noivo mostrasse que tinha um lapsozinho de consciência, o que é que se faz? Pegar o cara e tentar fingir. Na verdade, eles estão me respeitando. Eles estão me vigiando. É por isso que ele usa a expressão desses dois. São muitos os que atrevidamente me curvaram. Se você pegar a Bíblia, na versão corrigida, lá não tem a expressão atrevidamente. Lá tem uma expressão todo no final, que é assim: ó Altíssimo. Porque eles entendem lá que a expressão para atrevidamente lá é uma referência a Deus que é alto. Mas, na verdade, a melhor maneira de se traduzir é essa, está aqui numa versão atualizada mesmo. Porque dizendo, eles se alteiam na minha presença, eles estão altos acima de mim, eles se levantam diante de mim e eles estão de forma atrevida vindo contra mim. Então, veja, eles não têm medo da oportunidade. E é esse o problema de Davi. Davi diz: a pressão é grande e em meio à pressão os homens estão se levantando, se erguendo e se lançando contra mim. O que a gente faz quando está numa pressão dessa? Quando a gente faz, quando está em becos sem saídas, quando ele está passando por um aperto desse, o que a gente faz? Davi sabe o que faz. Versículo 3 ele diz: em me vindo pegou. Olha que coisa bonita. Ele diz: eu estou passando por um aperto terrível. Os homens estão querendo me matar, querendo me ferir, estão parecendo um bicho bravo para o pescoço. Estou sentindo a temporada deles aqui atrás. Eles estão crescendo cada vez mais, estão se tornando mais ousados para cima de mim. Quando o medo bate, quando o temor bate, ele diz: ei, esse 3, ele confiar em ti. Ele chega e diz, queridos, que não tem outra maneira de passar por aquele na vida, que não tem outra forma de passar por pressão na vida. A única forma que nós temos de enfrentar as pressões que vêm contra nós na vida é confiando justamente no Senhor. E quando o medo bate, e notem, o medo aqui não é um sintoma de fraqueza, é um sintoma natural de todos nós. Não é ausência de fé, porque ele diz que em meio ao medo, o que ele vai fazer? Ele vai ter fé. A fé, ela é capaz de nos ajudar a enfrentar o medo, mas ela não nos tira o medo por completo. Ele diz: mas quando eu estiver com medo, quando eu estiver com medo, o que eu vou fazer é, eu vou confiar. Eu vou confiar. Por isso mesmo, aí, então, versículos 3 e 4, ele traz o espírito do seu salmo, que vai se repetir novamente nos versículos 10 e 11. Versículo 3 e 4 diz: quando vier o medo, eu irei confiar. E no versículo 4 ele diz: em Deus, cuja palavra eu te salvo. Eu quero que os irmãos entendam que o que leva Davi a confiar plenamente em Deus é o fato de que Deus falou com ele e deu a ele promessas. E se deu a ele promessas, ele fica baseado nas promessas do Senhor. E baseado nas
nos faz ver coisas onde elas não existem. Se você entrar numa casa para dormir lá à noite, você não vai ter problema com ela, desde que tenha uma cama confortável, você vai deitar nela cansada e você vai dormir. Mas aí, se vocês vão se lembrar da infância de vocês agora, ele miserável diz assim: olha, tinha um velho que morava aqui, era aqui, matava cachorro, matava gato, tinha uma praga na rua aqui, morreu aqui, uma cunhada. Olha, nessa casa, vez ou outra, o pessoal está escutando um negócio estranho na família, nossa machada corrente. Olha, isso outra vez passou uns cursos na frente da gente. Não se assuste não, viu? Aí você dá um branquinho depois, né? Mesmo sabendo que o dado não existe. Mas é aquela coisa, tem que sabe, né? Medo irracional. Todos nós somos crianças. Todas as crianças sabem, fantasmas não existem. Até alguma coisa mexer no quarto. Não é? Até aquela história de terror lá. Todo mundo sabe. Davi diz: o medo é irracional. O medo me leva a perder a razão. A fé não me tira a razão. A fé põe os meus pés no chão. A fé diz: a situação é perigosa, tudo provoca ao medo, eu deveria estar apavorado, mas eu não vou perder o controle, porque quando o medo vier, ao invés de eu perder o controle, eu hei de confiar no Senhor, em Deus cuja palavra eu louvo, eu vou confiar e Ele resolve. Eu não vou ficar com medo, por causa de um princípio lógico que está no versículo 4. Mas qual é o princípio lógico aqui? Isso aqui é o autoconhecimento que bate a palavra. Quem que pode fazer o mortal? Ele chega agora e usa uma norma bem simples para enfrentar o medo. A norma é: por que eu estou com medo de uma coisa que não pode fazer nada contra mim? Exemplo: parar. Parar está tranquilo, não tem problema de parar. O problema é parar do parou. Porque todo mundo é macho com o spray de veneno na mão para tentar parar. Até que ela vai se magoar. É, meu amigo. Aí ele separa os homens dos meninos. Davi diz: você está vendo aqui? Não parar? O que o parado faz? Ela não faz nada. Ela não consegue fazer nada. Ela tem medo da sua baiana. Não é o contrário. Ele diz: eu não preciso ter medo, porque os homens não podem fazer nada. Vamos comigo aqui no Salmo 116, aliás, Salmo 118, versículo 6. Olha o que ele faz lá. Ele diz assim: olha o que ele diz lá. O Senhor está comigo. O que acontece? Não. Quem me poderá? Ele diz: o homem não pode fazer nada. O homem não tem força para fazer nada. É por isso que Jesus diz: não temam os homens. O que os homens podem fazer? Mas o que o homem pode fazer contigo é te matar. Ele diz: mas tenha medo daquilo, temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O temor é a medo. Deus tem medo. O homem não tem medo. Queridos, em meio à pressão, em meio à angústia, em meio às dores da vida, em meio aos momentos que vamos fazer medo, pavor, Davi nos lembra que a palavra de Deus é a única base onde nós vamos encontrar, a colocar os pés e dizer: eu confio em Deus, porque os homens não podem fazer nada contra mim. Eu confio no Senhor. Mas não é uma confiança subjetiva, não é uma confiança na minha imaginação, é uma confiança no que Deus diz. Que a palavra de
faz sentido. Quero crer, porque em Deus eu confio. Em Deus, em segundo lugar, eu confio, mesmo quando a pressão for incessante. Aguentar um período curto de pressão, a gente aguenta, apenas a gente passa o tempo inteiro. 2019 foi assim, foi. Você passa uma vez lá, com certeza. 2020 tudo novo, vai nada, é pressão de novo. Vai ser tudo de novo. Mas de repente ele chega aqui, o problema é que é o tempo todo. Versículo 5, eu estou sob pressão e não há alívio e nem perspectiva de melhora nessa pressão. A perspectiva é só pior na pressão. Versículo 5 ele diz: todo dia próximo às minhas palavras. Essa expressão é o que Davi sempre repete. Ele está dizendo que isso acontece todo dia. Existe o versículo 1. Eles procuram ferir-me, eles me oprimem pelejando todo o dia. Eles estão continuamente, versículo 2, versículo 5, todo dia eles torcem as minhas palavras. Eles estão fazendo isso o tempo todo, continuamente. Eles fazem de novo. A expressão que Davi usa é: eles estão torcendo as minhas palavras. Eu digo uma coisa e eles se convertem em outra coisa e usam essas coisas contra mim. Eles distorcem as minhas palavras. Eles dizem todos os pensamentos que eles têm na cabeça. Eles ficam o tempo todo, o dia inteiro, pensando em me destruir na versículo 5. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Esses homens planejam destruir Davi, por isso eles vigiam Davi 24 horas por dia, tentando destruir Davi. Olha aí, versículo 6, o que ele está falando? Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos. Já passou por isso? Eu vou ficar me vigiando o tempo todo, ficar de olho em você o tempo todo, esperando você só escorregar. Quem tem irmão sabe o que é essa sensação. Porque os irmãos ficam assim, né? De olho no olho. Só para atacar. Davi diz: eles estão 24 horas por dia me perseguindo. Eles estão assim. É impressionante, porque da mesma forma como Davi, Jesus passou pela mesma situação. Deixa eu dizer que os fariseus ficavam o tempo todo, 24 horas por dia, procurando motivos para o acusar. E o tempo todo testando Jesus. Você tem noção do que é estar sob pressão? Estar sob essa pressão que o tempo todo está sendo vigiado. E vigiado por alguém que quer te destruir. Davi diz: é assim que eu sou. Pressão constante. Eles querem me dar a vida. O que ele pode fazer quando a pressão é incessante? Quando todos estão contra ele? Ele não Jesus fez. Ele entrega os seus inimigos na mão do Senhor. E é isso que ele faz aqui no versículo 7. No versículo 7 ele faz relação. Ele faz a única coisa que ele vai fazer quando as pessoas estão vigiando e tentando destruir. Ele diz: dá-lhe a retribuição segundo a sua identidade. Você fala, mas não é que está bem negativo. Ah, que coisa! O cara está querendo se vingar. Não, você não entendeu. Ele está colocando a situação, o problema dele na mão da única pessoa que tem força suficiente para resolver a parada. O apóstolo Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, antes dai lugar à ira, entregue ao Senhor. O que Davi está fazendo? Está dizendo: Senhor, eles estão tentando me destruir, eles estão distorcendo as minhas palavras, eles estão me perseguindo, me espionando, me vigiando, se ajudando contra mim, eles estão o tempo todo contra mim. O que eu quero que eu faça? Eu dê a eles o preço do pecado deles. Retribua-os conforme a iniquidade deles praticam. Ele diz: viva os povos, ó Deus, a tua ira. O que está pedindo é que o Senhor execute juízo. A igreja do Senhor precisa entender que essa oração não é uma oração de vingança. É quando a igreja diz Maranata, ela está dizendo: Senhor, execute o seu
você acha que Maranata só traz coisa boa? Maranata só traz coisa boa para a igreja, mas Maranata trará a destruição dos ímpios. Quando a igreja clama Maranata, ela está dizendo: Senhor, alivia o meu sofrimento, mas ela também está dizendo: Senhor, una os nossos inimigos. É isso que nós está dizendo. Davi diz: Senhor, derrama a sua ira sobre os povos. O Senhor executa a sua justiça sobre os povos. E eu? Estou bem guardado, estou bem cuidado. Eu quero que você note uma coisa aqui. Essa pressão contínua, insistente sobre Davi, essa pressão, os inimigos estão se ajuntando, se escondendo e espionando Davi 24 horas por dia. Trouxe sofrimento a Davi. Trouxe medo a Davi. Você pode estar pensando, mas que coisa, está perdendo tempo de sofrimento. Eu podia estar sendo tão frutífero, eu podia estar fazendo muita coisa. Davi podia estar ganhando guerra, Israel podia estar prosperando, ele podia estar reinando Israel, mas não, ele está assustado, lá no meio dos filisteus. Ele diz: os sofrimentos dos crentes não são inúteis. Olha aí o versículo 8 e 9 que ele diz. Versículos 8 e 9 ele diz: os sofrimentos que vivem não são desperdiçados em nada. Versículo 8 ele diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Não é isso que está dizendo? Está dizendo: eu não estou fugindo de Saul à toa, não. Não é uma fuga à toa, não. Deus está acompanhando a minha fuga. E Deus não só está acompanhando a minha fuga, Deus está registrando a minha fuga. Deus não está só registrando a minha fuga, Ele está registrando os detalhes, até os detalhes da minha fuga. Você já tem noção de quando Davi estava correndo já? De quanto que Davi já andou fugindo de Saul? Ele vai para um canto, vai para outro, vai para um canto, vai para outro. Todo canto que Saul chega para pegar. Ele já vai ficar fugindo do rio ainda, ele agora vai para essa caverna, depois sair daqui. Davi diz: o Senhor funciona como aquele reloginho que tem braço e conta quantos passos ele deu. E sabe o que o Senhor está fazendo? Contando os meus passos. Eu já tenho 1 milhão e poucos. O Senhor está contando os passos, os meus passos. Ele está registrando cada uma das informações. Não são os passos. Ele está recolhendo as minhas lágrimas no meu ódio. Os arqueólogos encontraram, no tempo atrás, umas garrafinhas de urinhas chamadas lacrimários. Lacrimários era o pessoal, quando estava chorando, chamados planteadores, eles iam mudando as lágrimas dessas garrafinhas, parecia um garrafinho de perfume, e guardava as lágrimas lá dentro, depois pegava a garrafinha cheia de lágrimas, fechava e colocava no túmulo da pessoa, porque eles tinham chorado. O Senhor não só contou os meus passos no mundo. Cada lágrima que derramei não caiu no chão, Ele guardou no coração. Nenhuma lágrima de Davi se foi desperdiçada. O Senhor não perdeu nenhuma lágrima que rolou no rosto de Davi. Deus guardou todas. E tem mais. Ele faz uma pergunta para nós assim: não estão elas escritas no meu livro? Porque dizendo: foram todas elas registradas. Eu não sei se você tem diário, eu não tenho. Eu não fazia isso nos negócios. Eu escrevia um dia e botava 30 dias nesse negócio de diário. Não tenho disciplina suficiente para esse negócio. Mas é interessante as pessoas que escrevem diário, elas registram eventos que um ano depois elas falam: olha o que a gente está pensando aqui. Geralmente é super decepcionante. Você pega um material de 2 anos atrás, você não pensa nisso. Mas Davi diz: Deus tem o
por dia, 24 horas por dia. Está vendo o que eu estou fazendo comigo? Já pensou nessa segurança? Já pensou nessa segurança? De você estar sendo sozinho, no meio de inimigos, e os inimigos estarem lhe maltratando, e você simplesmente olhar para eles e dizer: Deus está vendo, meu Pai está vendo, meu Pai está contemplando isso, meu Pai entrará na jogada, e quando ele entrar nessa jogada, vocês vão ver o que é para nós. Ele diz: Deus está registrando tudo na minha vida. Meu sofrimento não é em vão, minhas lágrimas não são em vão, meus passos fugindo não são em vão. Todos os meus atos estão sendo registrados por Deus bondoso, que na hora certa vai dar a retribuição aos meus inimigos. É por isso que quando ele diz que não se deve tocar no ungido do Senhor, ele está falando de pastor, não, ele está falando de crentes. Ai daqueles que se deterem com os salvos. Porque o Senhor desiste, naquele dia, fulano de tal, foi mal para ele. Deixa lá. Ouviu essa expressão? Deixa lá. Chegar no final do dia, olha, lembra de tal dia? Não, tem mal, tem mal, fulano. Meu filho. Ele diz: o Senhor está registrando tudo. O Senhor está guardando tudo. Sabe por isso? O que eu tenho que fazer? Ele diz, versículo 9: no dia em que eu invocar, no dia em que eu clamar, meus inimigos vão saber o que é para nós. No dia em que eu clamar, baterão em retirada os meus inimigos. Diz: no dia em que eu rogar ao Senhor, e o Senhor se levantar contra eles vão descobrir que Deus estava vendo, que Deus estava acompanhando. É por isso que ele coloca aqui o fato de que mesmo que nós estejamos sob pressão, 24 horas por dia, nós não estamos sozinhos, pelo contrário, Deus está conosco, Ele está anotando tudo. Enquanto Ele anota tudo, Ele está aguardando o dia da vingança dele. E quando o povo de Deus clamar, o Senhor se erguer, os inimigos vão bater em retirada. Ele diz: eu pensei isso. E ele usa a expressão: Deus é por mim. Deus é por mim. Vocês acham que eu estou só? É isso que o mundo pensa. A gente fica dizendo: porque os governantes do mundo não se levantam para falar mal da perseguição aos cristãos? Porque o Papa não faz nada para a perseguição aos cristãos? Porque, meus irmãos, o mundo está se lixando dos cristãos. O mundo não está nem aí para os cristãos. Na verdade, o desejo do mundo é que os cristãos sumam, por isso não tem vergonha mais. Porque eles querem que os cristãos parem de fazer zoar no vídeo deles, para eles fazerem o que ninguém entende. Eles nunca irão clamar pela proteção dos cristãos. Você não precisa deles. A igreja de Cristo não precisa da voz do Papa dizendo: estou perseguido. A igreja de Cristo não precisa da voz do Donald Trump dizendo: nós vamos proteger. A igreja de Cristo não precisa, porque a igreja de Cristo tem Cristo. É por isso mesmo que ele diz: Deus é por mim. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Paulo usa a mesma expressão. Versículo 33. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi disse: Deus é por mim. Versículo 9. Paulo diz: Deus é por nós. E se Deus é por nós,
desamparado. A sua perspectiva falha, Davi diz, Deus é por mim. E se Deus é por mim, versículo 10, ele diz, em Deus, cuja palavra eu dou. Eu acredito na palavra. Nada vai me separar do Deus. Nada vai me condenar. Nada vai se levantar contra mim. Porque no final das contas é Deus que está do meu lado. Mas ele acrescenta uma palavra nova no versículo 10. Porque lá no versículo 4 ele diz, eu, Deus, cuja palavra eu exalto. Aqui ele diz, em Deus, cuja palavra eu louvo. E ele diz, no Senhor. O segundo livro, Salmo, a palavra Senhor aparece muito pouco. É muito raro ela aparecer. Mas aqui ela aparece no versículo 10. A gente está dizendo, Deus tem aliança com o seu povo. Esse Deus, cuja palavra eu louvo. Esse Deus, eu ponho a minha confiança no Senhor. O que acontece? Não temerei. O que ele pode fazer mortal? Ele diz, nós estamos em Cristo. Nada poderá nos separar da Deus que está em Jesus. Nada poderá nos separar de Cristo. As pressões podem ser cotidianas. Podem durar uma vida inteira. Em lutas e perseguições. A vida não interessa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu louvo a palavra de Deus. O Senhor que me deu a palavra. Nessa palavra eu vou confiar. Eu vou confiar e eu não vou ficar com medo. Eu não vou ficar com medo, porque os homens não podem fazer nada. Os homens não têm poder contra a igreja do Senhor. É por isso que eu tenho que o terceiro aspecto. Em Deus eu confio, em último lugar, mesmo quando a pressão chegar ao fim. Dizer que confiamos no Senhor quando tudo está bem é muito fácil. Eu confio no Senhor. Está passando por praia? Não, está tudo tranquilo. Graças. Beleza. Aí, meu amigo, dá para confiar fácil no Senhor. É como um casamento com dinheiro. Nunca tem crise. Até que um pé de medo. Aí essa confusão. Quando está tudo bem, confiar no Senhor é fácil. Quando está tudo ruim, é que é difícil confiar no Senhor. E aí você precisa se apegar à palavra do Senhor para confiar no Senhor. Mas eu tenho uma confiança no Senhor que eu vou enfrentar lugares espaçosos de novo. É confiança para ter a esperança quando tudo diz que está errado. Quando diz, tudo ao redor diz, fuja. Ele diz, por não temer a nada, eu fico. Eu continuo bem. Versículo número 12, ele diz, os votos que eu fiz, Deus manterei com Deus. Acho isso aqui interessante. O que tem lá interessante? Senhor, nós não operei. Fiz um bocado de voto. É muito comum naquela época, já passou por isso, né? Na hora do apelo, vai, Senhor, com a minha vida toda iniciando. Geralmente passar de ano, né? Para o dia. Está reprovando a faculdade. Senhor, eu passar por essa prova. Eu olhar a vida toda e eu vou ser prova de uma semana. Davi diz, eu fiz um bocado também. Eu fiz votos. E eu vou cumprir os meus votos. Como assim ele vai cumprir os votos? Ele está dizendo que vai cumprir os votos, porque tem certeza absoluta que vai sair. Ele já saiu da situação? Não, ele não saiu não. Mas aqui ele mostra que a confiança que ele tem em Deus o leva a enxergar, a ver coisas que a situação atual não permite enxergar. O pentecostal diria, ele está vendo a vitória. Ele tem mais que isso. Ele é Cristo. Olha aí como é que o texto diz. Ele diz, eu vou pagar o meu, eu vou manter o meu voto. Mas não só isso, ele diz, eu vou render-te ações de graças. Tem dois aspectos quando o texto bíblico
fala em render ação de graça? Primeiro aspecto, a gente poderia entender que fosse um ato de gratidão ao Senhor. Louvar, agradecer, bendizer ao Senhor pelo livramento. Se eu vou render graça ao Senhor. O segundo aspecto é literal mesmo. No capítulo 7, vai falar de sacrifícios e ações de graças. Eram sacrifícios pacíficos, que eram apresentados ao Senhor. Uma parte era queimada, outra parte para o sacerdote, outra parte era levada para casa para comer com os amigos. Davi está usando a expressão dupla aqui. Ele está dizendo: eu vou render graças ao Senhor. Você está dizendo: eu vou render ações de graças. Eu vou fazer sacrifícios ao Senhor. Pela fé, ele está dizendo: eu vou jantar com meus amigos e com o Senhor. Eu vou partilhar da mesa do Senhor. É essa a ideia. Porque é uma mesa que era dividida. Não era uma comida só para Deus, como eram os holocaustos, que era queimado tudo para o Senhor. Não, o animal era dividido e se levava um pedaço para casa. Davi diz: eu vou comer o sacrifício contigo. Eu vou partilhar da mesa com você. Mais tarde, eu vou ficar firme, eu não vou temer. Eu vou manter os meus votos. Eu vou participar da tua mesa no final. Sabe por quê? Porque o Senhor vai fazer coisas magníficas. Ele diz assim: pois da morte me livraste a honra, me livraste da queda dos pés. Se você for para o Salmo 116, está lá toda a conclusão desse raciocínio, versículos 8 e 9. Ele diz lá assim, ó, Salmo 116, versículos 8 e 9: pois livraste da morte a minha alma, da lágrima dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Essa mesma ideia, as mesmas expressões estão aqui. Ele diz: eu vou render graças ao Senhor, vou participar da tua mesa, vou dividir com o Senhor o alimento, porque eu sei que o Senhor me livrou a alma da morte. Ele não está dizendo que o Senhor livrou o corpo da morte. Ele diz: o Senhor me livrou a alma do inferno. É essa a grande vitória dos crentes. É essa a largueza dos crentes. Ele diz: eu louvo a Deus, porque Deus me deu salvação eterna. No Salmo 116 ele diz: o Senhor livrou minha alma da morte. Mas Salmo 116 acrescenta algo. Ele diz: o Senhor livrou da lágrima dos meus olhos. No versículo lá em cima, ele diz que o Senhor guardou cada uma das minhas lágrimas. Mas lá no Salmo 16 ele diz: o Senhor enxugou as minhas lágrimas. E a promessa que nós temos é que um dia todas as nossas lágrimas serão enxugas. E Ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. O Senhor vai nos livrar da morte. O Senhor vai nos livrar das lágrimas. E o maior medo de Davi, sabe qual era o maior medo de Davi? Não era morrer na mão dos inimigos. Ele estava com medo de dizer o tempo inteiro: ah, eu não tenho não, tenho medo deles não. O maior medo de Davi, de livrar da queda dos seus pés. Medo de cair. Sabe por que muitas vezes nós somos levados a clamar ao Senhor e dizer: volta logo, eu quero me encontrar com o Senhor? Às vezes é por causa do sofrimento, por causa das angústias. Mas deveria ser outra coisa. Deveria ser a mesma oração de Paulo: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? É para nós dizer: Senhor, eu quero viver livre de pecado. Senhor, eu quero parar de cair. Eu quero parar de estar com a cara no chão o tempo inteiro. Eu peço aqui, cai agora. Oi! Só as antigas lá do tempo feliz. O princípio aqui que ele coloca é: o Senhor me livrou de cair. Olha a questão de graça comigo. Porque passar por lutas, provações, tentações são difíceis, mas o princípio básico é: o importante é que você não caia. E Davi diz: o Senhor não me permitiu cair. Eu vou louvar e bendizer ao Senhor.
3 ele diz a mesma coisa. Para que eu ande na presença de Deus. Lá é na terra dos viventes. Aqui é na luz da vida. Na luz da vida. O que ele quer dizer com essa luz da vida aqui que vai andar? O Evangelho de João, capítulo 8. Jesus está falando sobre ele ser a luz do mundo. Versículo 12, ele diz assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Davi diz: eu voltei à luz da vida. Eu voltei à luz da vida. A nossa confiança, meus irmãos, não está restrita a vitórias aqui na terra. A nossa confiança no Senhor não pode estar restrita a vitórias terrenas, porque não são vitórias plenas. São vitórias para nos alegrarem, sair em meio a uma doença grave, ganhar uma condição melhor de vida, uma condição de emprego, conseguir um casamento. É bênção do Senhor. Eu disse que mulher é presente de Deus. Então, os homens aqui ficam muito felizes porque não foi conquista própria, não é primeiro de beleza. É o Senhor que está de presente. Olha que beleza. Isso é vitória, é vitória. É vitória. Mas são efêmeras, pequenas, comparada à vitória dos crentes. Nós somos mais que vencedores, como diz a Bíblia que nos amou, não que a gente ganha todas aqui na terra, mas nós vamos ganhar tudo no céu. Nós vamos andar na terra, luz que vive, não na terra dos que estão mortos. Vamos andar no céu, Senhor Deus. Nós vamos partilhar do céu com os em Cristo que vivem. Nós vamos andar com Cristo, que é a luz da vida. Nós vamos estar com Ele no final. É por isso que Davi diz: eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, porque em meio à pressão da vida, eu sei que a pressão vai chegar ao fim. E vou continuar confiando no Senhor, que a pressão vai chegar ao fim. É por isso que a maior vitória dos crentes não é arranjar casa, não é arranjar saúde, não é arranjar emprego, não é arranjar marido. A maior vitória dos crentes é morrer. É a maior vitória dos crentes. Como posso a vitória? Buscando. Em Deus de Cristo. Iniciativa mesmo. Porque a nossa maior vitória está no fato de que Cristo triunfou sobre a morte. E a luz da vida nos deu vida em Cristo. E que a morte, ao invés de ser um tormento e um pesadelo para os crentes, é a premiação de Cristo aos que confiam nele. Nós somos felizes. Porque enquanto todo mundo estiver chorando, ele vai estar dando gargalhadas. Estaremos com o Senhor nesse ano. Nossa confiança é plena, porque ela não está baseada nessa vida. A nossa confiança é plena, porque a nossa pressão vai chegar ao fim. E nós vamos habitar com o Senhor dos céus. Irmãos, são desafios muito sérios. A gente fica desejando feliz ano novo para todo mundo. E a ideia é esse ano novo seja todo mundo feliz. Os puritanos têm uma ideia interessante sobre desejar feliz ano novo. Eles diziam que você tem um ano abençoado, que é diferente de ter um ano feliz. Ter um ano feliz significa que você não tenha nenhuma tristeza. Ter um ano abençoado significa que em meio às tristezas você esteja abençoado.
do Senhor em meio ao reino de uma eternidade. Nós vamos entender, meus irmãos, que o nosso maior desafio é que as pressões de 2020 vão vir, elas vão chegar, e elas podem chegar de forma muito dura e sensível, elas podem ser constantes, mas em todos os aspectos nós precisamos entender que nós continuamos confiando no Senhor e na Sua palavra. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá dessa Escritura. Nós vamos aprender a confiar plenamente na palavra de Deus, a confiar plenamente no Senhor, que em meio às pressões e lutas da vida, só o Senhor nos socorre, que os homens, o mundo inteiro, nós levantar contra nós, podem tentar nos destruir, podem nos perseguir, tentar fazer isso com Cristo, um vigiado, tentar destruir o tempo inteiro, mas aquele que foi crucificado na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Para que eu e você soubéssemos que a nossa vitória não está em vida, a nossa vitória está na vida de Cristo, na ressurreição. Somos desafiados, então, em meio às pressões que o mundo está trazendo, nós possamos trazer no coração: eu confio no Senhor, em Deus eu confio. Podem vir muitas lutas e dificuldades, e eu vou ficar comigo. Isso não é falta de fé. Eu vou ficar assustado, vou ficar angustiado em muitos momentos, vou ficar me sentir desamparado sozinho, mas eu tenho que trazer a memória o que me pode dar a esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu continuo confiando no Senhor, que em meio à perseguição do mundo, em meio às angústias que o mundo nos traz, nós vamos nos lembrar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Porque nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos aprender a confiar no Senhor plenamente, para manter os olhos onde Ele disse que deveria estar nos olhos. Ele diz: porque se nós buscamos os tesouros aqui na terra, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Mas Ele diz: o seu tesouro tem que estar no céu, para que o seu coração esteja lá. Se o seu tesouro é sua saúde, meu irmão, seu coração pode vacilar quando o Senhor tirar o seu tesouro. Se o seu tesouro é o emprego, uma aposentadoria, seu coração pode vacilar quando o Senhor tirar. Mas se o seu tesouro é Cristo, ninguém poderá tirar isso de você. Porque nós temos expectativas claras de que nós vamos andar na terra dos viventes. E assim como Davi disse: Senhor, eu vou oferecer ao Senhor liberações de graça, eu vou compartilhar a refeição com o Senhor. Hoje de noite nós vamos ensinar essa refeição. O dia que nós vamos nos assentar à mesa com todos os crentes, ao lado de Jesus Cristo, poder comer e beber com Ele, e divertidos. Eu fico pensando assim: quais são as piadas que Jesus conhece? Eu vou querer ouvir alguns. Poder estar com Ele na terra dos viventes, porque Ele é a bênção da nossa vida. O problema dos Estados Unidos, em Deus nós confiamos. Eles está no dinheiro deles, está no hino deles, mas está no coração dos crentes. Que mais do que em Deus nós confiamos seja o símbolo americano, em Deus nós confiamos no símbolo dos crentes. Então nós podemos dizer tudo hoje à noite: em Deus nós confiamos. Deus nós podemos confiar nele. Vamos cantar ao Senhor.